nome é Gustavo e hoje eu vou falar pra vocês sobre marketing digital e qual que é a importância do marketing digital. Vamos lá. Mas primeiramente, eu quero te pedir que você dê like no canal, dê um like aí, se inscreve aí e compartilha com os amigos, beleza? Vamos lá. Por que que o marketing digital, o que é o marketing digital? Vamos começar por essa pergunta. O marketing digital, ele é uma venda online, ele é uma propaganda online. E por que ele é tão importante? Porque a internet é onde está concentrada a atenção das pessoas. É onde as pessoas mais ficam a parte da vida delas. Isso é comprovado. É onde as pessoas ficam a maioria do tempo dela é na internet. Então, quando você tem a atenção da pessoa, é muito mais fácil de vender. Isso é um gatilho, até mesmo um gatilho mental. É o gatilho mental, vamos dizer assim, da autoridade. Quando você tem autoridade, você tem atenção. E quando você tem atenção, é dinheiro no seu bolso. É uma coisa muito importante também. E só que pra você vender na internet, não é tão fácil quanto você vender na rua. Por quê? Vou explicar uma coisa aqui. Na internet existem 4 tipos de clientes, vamos dizer. Existe o cliente que está afim do seu produto, que está procurando o produto. Esse cliente, você não vai precisar de muita coisa. Esse cliente vai ser fácil de você convencer ele a comprar. O segundo tem o segundo cliente. O segundo cliente, ele é o cliente que ele sabe que ele precisa do produto, só que está procrastinando. Ou seja, ele quer o produto, mas ele tipo, eu não vou comprar, depois eu compro, depois eu compro, depois eu compro. Ele fica antecipando isso. O terceiro cliente é o cliente que não sabe do produto, que não sabe que precisa do produto. Esse é o cliente, beleza? O quarto cliente é o cliente que não conhece o produto, não precisa do produto talvez. Esse é um dos principais clientes. Cada cliente você precisa ter eles têm níveis de consciência. É isso que chama na realidade. Cada um tem o seu nível de consciência. Para você convencer uma pessoa a comprar o seu produto, você tem que saber um negócio na mente dela. Quando o cliente número 1 lá em cima, ele chegar em você, quando ele estiver procurando seu produto, você tem que abordar ele de uma maneira diferente dos outros. Vamos lá. Você tem que mostrar a melhor solução para este cliente. Você tem que mostrar vamos dizer assim, você tem que mostrar o melhor produto que você tem para o cliente. O segundo cliente, você tem que mostrar o problema para ele. Ele não sabe do problema, então você tem que mostrar o problema para ele. Você tem que mostrar o problema para ele e apresentar uma solução. O terceiro cliente o terceiro e quarto, você tem que mostrar para ele. Você tem que fazer uma quebra de padrão. Você tem que fazer uma quebra de padrão e uma curiosidade. Você tem que mostrar uma curiosidade para ele e uma quebra de padrão. Uma curiosidade seria você mostrar talvez uma notícia para ele que impactasse ele quando você fosse fazer o seu anúncio. Em 1900 e alguma coisa foi descoberto que se você não cuidar da sua saúde, que sei lá, obesos podem ter chance de ter um infarto muito mais rápido, 50% a mais do que pessoas comuns têm a chance de ter um infarto. Isso você já vai impactar na mente da pessoa. Na hora que você colocar isso num anúncio, as pessoas vão falar, nossa, vão impactar. Isso vai trazer uma curiosidade e uma quebra de padrão ao mesmo tempo. Isso é uma coisa muito importante que você tem que ter no seu anúncio, uma quebra de padrão. Você tem que impactar a pessoa para você conseguir vender isso na internet. E a terceira coisa que você tem que saber para você vender realmente na internet é que você vai ter que utilizar certos gatilhos mentais. Por que utilizar certos gatilhos mentais, Gustavo? Por exemplo, porque é uma coisa muito competitiva. Vamos supor, se você não tem escassez no seu produto, as pessoas vão ficar procrastinando e nunca vão comprar. Vão falar, não, o produto dele vai ficar aí pra sempre, depois eu compro. Agora, se você tem uma data limite de quando você vai fechar o seu produto, elas vão falar, não, eu vou ter que comprar. Tem o segundo, um dos itens mais importantes dos gatilhos mentais, que é a prova social. O que seria a prova social?
É o seguinte, a prova social eu te apresentar vamos supor, uma pessoa, um antes e depois talvez. Aqui ó, um antes e depois de uma pessoa que ela fez uma sobrancelha e o depois de uma pessoa que ela fez um tratamento comigo, por exemplo. Ou depois um antes e um depois de como é que tá os dentes da pessoa, de um dentista, por exemplo. Como é que tá os dentes da pessoa quando ela entrou no consultório e depois que ela saiu do consultório. Isso seria uma prova social. Ou se não, um comentário de uma pessoa falando bem sobre o seu curso. E também tem o terceiro gatilho mental, que é a antecipação. A antecipação. Por que a antecipação? O que seria antecipação, Gustavo? É o antecipar para as pessoas que eu deixava uma curiosidade, como que uma novela faz. Quando você está lá na melhor parte da novela, o que acontece? Eles falam, vai pular pro próximo capítulo. É o que você tem que fazer. De vez você, vamos lá, você está num evento, por exemplo. Você está vamos lá, você tá no seu anúncio e você fala, ó, isso aqui você vai descobrir sobre esses melhores gatilhos mentais só no meu evento. Isso já seria uma antecipação. As pessoas têm que gerar curiosidade na pessoa para ela ir assistir o seu evento, para ela ir comprar o seu curso. Então é um negócio muito importante, é você gerar curiosidade e ter antecipação. Como eu posso fazer o meu anúncio perfeito? Vamos dizer assim. O anúncio perfeito ele tem que ter um público-alvo específico, você tem que realmente saber como é que o seu público-alvo reage, o gosto do seu público-alvo, os desejos que seu público-alvo tem, dores do seu público, o que pega na dor, o que pega na ferida das pessoas quando você fala isso. Vamos supor, você é uma pessoa que está precisando de dinheiro, você está procurando coisas que vão te dar mais dinheiro, por exemplo. Isso é uma dor sua. Eu vou chegar em você, eu vou te abordar de uma certa forma para pegar nessa dor. Se é que você me entende. E também tem o elemento X, que é o elemento X. A solução a solução para o seu problema. Vamos supor, se o meu problema é falta de dinheiro, eu tenho que te entregar uma solução que vai fazer você ter mais dinheiro. O que eu tenho que fazer para ter mais dinheiro? Essa é a sua solução. A solução não é o seu produto. E isso é uma das coisas mais importantes que tem que ter numa venda. Isso é o marketing digital. Claro que tem muito mais coisas para ser ditas, mas esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu peço que você deixe seu like, que você compartilhe com seus amigos, que você se inscreva no canal também. E me deixe um comentário para ver se você gostou do vídeo ou não, o que eu preciso melhorar. É o que eu tenho para hoje. Falou. Porra, essa aqui não...